Pastor, eu sou assim um cara fascinado por história, né? Eu também. Você pode explicar pra gente, Aham. eu tenho essa dúvida, acredito que muitos vão Aham. ter, como é que surgiu essa divisão? Uhum. No caso, pelo que eu estudei, Aham. a igreja Aham. começou Sim. pela católica, né? Constantino, Isso. século IV, Na e verdade... como é que foi pra Batista? Isso. Na verdade, não existia igreja católica. Segundo historiadores, a igreja católica surge no 11º século. Até então, eram cristãos, como Antioquia. Né? Católico significa o termo universal. Então, a igreja foi passando por várias coisas. Né? Por exemplo, o Novo Testamento foi ser definido, os 29 cartas que nós temos, né, os evangelhos, no ano 420. Um concílio de Hipona definiu aquilo que iria valer, né, que é o que nós temos até o dia de hoje. O tempo foi passando, a igreja foi sofrendo várias cisões. Então, o pessoal do Oriente, igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa, o padre queria casar. E aí um cara falou que não deveria. Então, aí surge a igreja do Ocidente e a do Oriente. Então, o russo casa, o grego casa, o romano não casa. E aí existia, por que a igreja surge no 11º século? Porque tinham 3 papas, 4 papas, papa significa pai, né? Então aí tinha em Roma, tinha em Lyon na França, tinha em Constantinopla, então não havia uma unificação, né? Isso aconteceu mais adiante, né? A Roma levou o império para Constantinopla, né? Istambul, ali porque era o caminho da Rota da Seda, né? Então Euroásia, eles ficaram ali. Então Roma persistiu durante bom tempo, até 1200 foi derrotado pelos otomanos. Então eles ficaram ali. Então a Igreja Católica se tornou opressora. Ela se tornou opressora, mandou queimar as Bíblias. A Igreja Católica mandou queimar as Bíblias, porque a Bíblia era algo tão sagrado que só poderia ser interpretado pelo sacerdote. Por isso que eles pregavam a missa em latim de costa para a galera. Então, quer dizer, eles mandaram queimar as Bíblias em praça pública. Qual é o lance da reforma protestante, que vai fazer 500 anos agora, parece? É a democratização da Bíblia. Eles queriam entregar a Bíblia para o povo. Então, John Wycliffe, porque Martinho Lutero conseguiu a reforma porque ele teve apoio político. Porque John Wycliffe, na Inglaterra, tentou fazer a reforma, John Hus, Huguenote, em Praga, e outros, Zwinglio e outras pessoas tentaram. Martinho Lutero era um pároco muito querido. E ele está passando pela rua porque a Igreja Católica, na ânsia de construir Papa Leão XXIII, o Vaticano, começou a vender indulgência. Indulgência era a salvação. Então, dependendo do valor que você desse, se você desse 100 mil, você estava salvo. Se você desse 1 milhão, eu dava a carta de absolvição para você, seus pais que faleceram e até os seus netos. E aí, Martinho Lutero está passando e vê um pároco dele caído bêbado. Ele fala assim, fulano, Rômulo, você precisa lá se confessar. Aí o cara falou assim, não preciso não. Aí puxa, aqui ó, a indulgência. Martinho Lutero falou assim, vai acabar a igreja. Vai acabar a igreja, todo mundo vai comprar isso, acabou. Não faz sentido, ou lúcido. Aí ele bota as 93 teses, tipo assim, da Igreja Católica para responder no castelo de Wittenberg. Fizeram um concílio, o concílio era político, não era pelo conhecimento. E aí Martinho Lutero foi considerado herege. O cara que dominava ali, aquele espaço onde ele estava, né, aquela cidade, foi chamado de Filipe o Sábio. Ele disse assim, olha só, Rafael, Rômulo, sequestrem Martinho Lutero e não me revelem o local do cativeiro para que eu não seja tentado a entregá-lo. Então, os caras foram, sequestraram Martinho Lutero, esconderam. O rei Carlos, que era da Germânia, né, chegou e falou assim, você sabe onde está Martinho? Ele falou assim, não sei. E não sabia mesmo. Né? Então, aí Martinho Lutero fica, aí o pessoal começa a quebrar a Igreja Católica, começa a bater em padre. Aí Martinho Lutero volta e fala, também não é isso. Então, Martinho Lutero, e concomitante a isso, Deus que é o Senhor da história, Gutenberg inventa a prensa. E aí a primeira impressão foi a Bíblia. A primeira coisa a ser impressa na prensa de Gutenberg foi a Bíblia. Então, a reforma protestante, Martinho Lutero não queria dividir a igreja. Ele não era contra a venda de indulgência. Igual, tipo assim, eu não sou contra o dízimo. Eu sou contra o exagero que algumas igrejas fazem. Então, não sou contra o dízimo. Então, Martinho Lutero veio colocar uma reforma. Gente, vamos dar uma ajustadinha, vamos mexer um pouquinho, vamos arrumar um pouquinho. Não quiseram arrumar.
Então surge, por isso o nome protesto, porque ele bota a tese lá. Por isso protestante ou reformados. São as mesmas coisas. E isso são chamadas igrejas históricas. Então, igreja batista, metodista, presbiteriana, congregacional, são as históricas, que são advindas da reforma protestante. A batista veio do movimento da reforma, que foi o movimento dos puritanos que foram para os Estados Unidos, né? Aí surge a igreja batista, alguns falam de anabatista, mas tudo bem. Aí começa a protestante. Então, o pessoal são os 5 solas, que baseou a reforma. Somente as escrituras, somente a fé, somente Jesus Cristo. Então, assim, fechou a questão. A Igreja Católica, o grande problema dela foi um concílio de Trento. Ela, quando fez o concílio chamado de Contra-Reforma, ela tinha que dar uma resposta. O que ela fez? Ela botou a infalibilidade papal. O Papa não erra. O Papa é Deus na Terra. Se o Papa tirar o domingo da semana, acabou. É Deus falando. Então o Papa não erra. Ele é infalível. Isso é uma besteira, né? Aí também eles adicionaram 7 livros à Bíblia. No Antigo Testamento, que é a história dos judeus. Quem tem autoridade são os judeus, não somos nós. São eles que disseram o que vale e o que não vale. A nossa Bíblia é igual dos judeus. Entendeu? Mas a Igreja Católica adicionou 7 livros. 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, adições a Esther, Daniel. Aí tem livro que manda maltratar o servo. Nenhum lugar das Escrituras diz isso. Entendeu? E aí eles colocaram, o grande erro foi a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. Você nunca vai conseguir dialogar com um católico. Você vai dizer para ele assim, cara, Êxodo diz lá, não terás para ti imagem de escultura. Ele vai dizer, mas tem a encíclica papal, tem uma bula papal. O Papa diz que não é adoração quando você tem uma imagem que é só para, tipo assim, aquela pessoa que foi muito boa. Você não tem um retrato da sua avó? É o argumento que eles usam, né? Não tem um retrato da avó? Então, é só para poder lembrar que foi uma pessoa muito boa. Só que o pessoal tem o Ciro de Nazaré, Nossa Senhora de Aparecida. É uma veneração. Né? Eles oram para a santa. Então, isso se perdeu. E a infalibilidade papal, então, criou uma coisa que a escritura, a Bíblia, não é suficiente. Então, a Bíblia não vale, ok? Então, é a tradição, é o que o Papa disse, é o que o fulano fez. Então, você não consegue dialogar. Por exemplo, eles acreditam, para você o casamento valer, tem que ser dentro dos ritos da Igreja Católica. Cara, se fosse assim, católico não se divorciava, porque o cara casou dentro dos credos, e não funciona assim. Então, a Igreja Católica perdeu o pé, né? Ela conseguiu um levante na pandemia, por causa de algumas pessoas relevantes, Ítalo, etc. Conseguiu pregar para bastante pessoas a questão do catolicismo radical, ou seja, aquele lance que a pessoa não pode desperdiçar o sêmen. Se tiver 10 filhos, vai ter 10 filhos. Entendeu? Não pode ter método anticonceptivo. Então, no esquema radical, são cristãos bem radicais, é o católico, né? Que é o católico, tem um termo, né, pentecostal, carismático, né? Então eles vão nessa linha. Então aí surge essa questão das igrejas históricas. Depois teve um movimento das pentecostais. Mas nessas igrejas históricas surgiram 5. Como é que, assim, Martinho Lutero fez uma protestante, supostamente deveria ser uma. Os luteranos. Mas como se dividiu essas 5 também? Diz que 2 cegos que foram curados por Jesus, que está relatado na Bíblia. Bartimeu e um outro. O outro, que não cita o nome, Bartimeu gritou e disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus parou e curou. O outro cego chegou até Jesus, Jesus cuspiu no chão, fez lama e colocou no olho dele. Vai lavar no tanque de Siloé. Aí os 2 cegos te encontraram. E ele falou assim, cara, eu fui curado por Jesus. O outro fala, eu também. Sabe como é que Jesus cura? Como? Você tem que gritar o nome dele. O outro fala, não, ele tem que cuspir no chão. Não, ele tem que gritar, ele tem que cuspir, tem que gritar, cuspir. 2 denominações. A que acredita que tem que gritar e a outra que tem que cuspir. Entendeu? É isso que aconteceu com a igreja. Então são pequenas divergências, né? Porque quando entra o homem é um problema. Todas as igrejas vão de mãos dadas até a cruz de Cristo. Luterano, presbiteriano, pentecostal, todo mundo vai de mão dada. Passou da cruz, aí, mano, cada um vai para um canto. Entendeu? Aí o cara acredita no batismo do Espírito Santo, outro acredita que tem que falar em língua, outro acredita que tem que ser radical, outro acredita que tem... Aí o pessoal aí é predestinado, o cara é livre-arbítrio. Aí aqui, ó, faz assim. Até a cruz vem todo mundo de mão dada. Passou da cruz, larga a mão. Aí eu acredito. Aí entra muito na questão da cultura.
Você foi criado numa cultura de predestinação, que você foi eleito, que você foi escolhido. E é difícil aí fazer a tua cabeça e falar, cara, a Bíblia não é assim que deixa claro, etc e tal. Então, essa é a conotação. Aí teve o movimento do pentecostalismo, né? Que aí as pessoas estão buscando um pouco mais, teve o movimento da Rua Azusa, etc e tal. Então, o pentecostal que enfatiza o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, enfatiza isso. E aí, dentro do pentecostalismo, foi tendo desdobramentos, né? Então, foi o dom de línguas, depois foi a questão de dons de cura e milagre. Roberto Macalister, Nova Vida, fez isso aqui no Brasil. E depois, agora, a teologia positivista, né? Que é a teologia da prosperidade, né? Então, tem Jesus, não tem doença, não tem febre, não tem... é rico, se tem carro velho é porque... Jesus não está na sua vida, aí bagunçou muito o Corinto. E em que contexto entram as igrejas worship ou paredes pretas? É porque são igrejas que, digamos assim, tem a parede preta por causa da iluminação. Tipo aqui, a cortina é preta. Se não for preta, a iluminação não funciona. Aí você acaba botando a fumaça por raio de luz, ficar não sei o quê. Então eles falam dessa questão das igrejas de parede preta, né? O lance é o seguinte, os valores não mudam, estratégia pode mudar. Então o mundo, ele é muito dinâmico, né? Então, como é que eu faço para um cara que não gosta de igreja, desigrejado, ir numa igreja e dizer assim, cara, gostei. Então, é o todo. Ele diz sim ao ambiente. Quando ele chega e fala assim, chego ali, né? Quando você tem uma igreja muito, por exemplo, sei lá, tipo a católica, santo, cruz, pá, você já bota o cara com sentimento de culpa, né? Ele já fala assim, caramba, eu não rezo um Pai Nosso, já tem um tempão, né? Pô, não façam... Então o cara já fica naquela. Então quando você deixa o cara descontraído, à vontade, sem constranger, entendeu? Fica mais relax. Porque você vai numa igreja, você vai aqui, né? O cara vai na igreja, vai aqui, mano, ninguém vai me convencer, né? E aí você vai no sapatinho, né? Então, às vezes, você canta música conhecida, o cara não sabe adorar, mas ele pode ver os caras adorando. Ele fala, cara, que bagulho é esse que tá acontecendo ali? O doido tá chorando, o outro tá, né? Então, assim, aí você tem a questão da música e a palavra, né? É aí que faz a diferença. A nossa igreja é caracterizada pela palavra, né? Deus me deu o dom de ensino e eu faço um culto amanhã, quarta-feira, que eu prego a Bíblia toda, livro a livro. Numa quarta, eu prego um livro inteiro. Gênesis, Êxodo, Números, principais personagens, fato, num culto. É o 8º ano que eu faço de rodada de Bíblia. É o culto que tem mais gente online. Mais gente online é o culto da Bíblia. O que falta nas igrejas, cara? O cara faz palestra, é coach. Você é vitorioso. Você é um ganhador. Você é o cara e Deus é quem? É você ou Deus? Entendeu o lance? E aí, essa questão do worship é um estilo musical que é chato. Porque são 3 acordes, 4, entendeu? Não é mais aquela música... Já gostei, eu não sei tocar. É isso. Já me empolguei. Já vou mudar de igreja. Então, assim, é bem assim, é sempre a mesma coisa, o mesmo estilo, entendeu? É moda.